Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi logo com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Senhor Deus e meu Pai, te damos graça pela leitura da tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, Senhor. Manifeste-se em nosso meio. Fale os nossos corações, Senhor. Pai, molde o nosso coração à tua vontade, Senhor, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, fizemos uma leitura muito comum que os irmãos conhecem bem. A história de Abrão aqui, ou depois, posteriormente, Abraão, do momento em que Deus chama Abraão. E nesse momento que Deus chama Abraão, todos aqui conhecem bem. São histórias que ouvimos desde pequeno. Porém, nós não percebemos, alguns de nós não percebemos, que a história de Abraão, ela começa de forma muito curiosa, logo depois do capítulo 11. Obrigado. Nós não nos atentamos que a história de Abraão começa logo depois de quando Deus está, aquela história muito famosa, está rejeitando a construção da Torre de Babel. O capítulo 12, que é o capítulo que começa a história de Abraão, é um capítulo posterior
agora é o Deus do céu chamando o homem. Isso é muito interessante, porque no capítulo 11, aqui, no capítulo 11 e capítulo 12, eles espelham um ensinamento muito precioso para nós, que é a rejeição de Deus, a religiosidade humana e a aprovação de Deus e o chamado de Deus a Abraão a viver da forma com que ele queria que o homem vivesse. É por isso que Abraão, ele é um homem cheio de defeitos, muitos, mas a Bíblia vai dizer que ele é o pai da fé. O que é isso? Pai da fé significa o quê? É o homem que se apoia, o homem que se relacionou com Deus da forma com que Deus queria que Deus ensinou. Porque a grande questão, irmãos, não é se estamos tendo uma atividade religiosa muito preponderante, muito intensa. Nós estamos tendo intensidade de atividades religiosas. A pergunta que precisamos fazer antes disso é se Deus aceita, é se Deus aprova, é se Deus acolhe. Então, aqui no capítulo 11 e no capítulo 12, nós vamos ver um retrato do texto que Deus não se aprova, Deus não concorda com esse Deus que eles achavam que estava dentro de um grande templo, alto e bem sublime. Mas no 12 nós encontramos a história de um homem que Deus estava com ele caminhando no deserto. Porque o texto vai dizer aqui no versículo 6 e no versículo 7 que ali o Senhor apareceu a Abraão. Então o Deus que confundiu no capítulo 11 está mostrando, não foi não. É o Deus que no capítulo 12 está mostrando que estava com Abraão na terra deserta. É essa história que nós temos aqui. E o que nós hoje precisamos aprender com essa história linda do capítulo 11, principalmente do 12, é que o Deus verdadeiro não está concentrado muitas das vezes nas grandes construções humanas e diante dos grandes sacerdotes e dos grandes religiosos, mas é o Deus que caminha no deserto do lado de Abraão. Ao ponto que ele fala que ele construiu um altar, porque o Senhor apareceu para ele. Olha que coisa linda! O Senhor apareceu a Abraão. E irmãos, se quisermos hoje aprender com essa história sobre o Deus que caminha no deserto, nós precisamos aprender exatamente no capítulo 11 e 12. O 11 é o que Deus aprova, e o 12 é o que Deus aprova, o que Deus quer, o que Deus busca. Nós aprendemos no capítulo 11 que eles queriam construir uma torre até o céu. Essa era a intenção deles. Naquela região da Mesopotâmia, naquela região ali da Babilônia, de Ur, era comum esses grandes templos em formato de pirâmide. E cada cidade tinha um, e eles disputavam isso. Qual era a cidade que tinha o zigurate maior, o templo maior, o templo mais bonito? Era uma disputa de cidade por cidade, quem teria esse templo maior para oferecer aos deuses. E isso mostra um coração que serve por orgulho. O capítulo 11 é uma demonstração de algo que Deus recusa e rejeita. É algo que provém de um coração orgulhoso. Eles não estavam querendo agradar a Deus em si. Eles estavam querendo vencer uma disputa que se tinha muito grande na época. Então isso aqui partia de um coração orgulhoso. E a Bíblia diz que Deus rejeita o orgulhoso. Deus rejeita o soberbo. Deus rejeita esse tipo de religiosidade que está orgulhosa de um coração que está preocupado em não agradar a Deus, mas lá no fundo realmente ele tem um coração só orgulhoso. Ele só quer, na verdade, aparecer. Essa é a verdade. Deus rejeita isso. E no capítulo 12 nós vemos o que Deus se agrada. No 11 é um coração orgulhoso que eles querem tocar o céu. Mas no 12 nós vemos a pessoa, o coração que Deus se agrada. Ele não se agrada do orgulhoso no capítulo 11, mas ele se agrada no capítulo 12, que é o coração disposto. Enquanto Deus rejeita o coração orgulhoso, no 12 ele aceita o coração disposto. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus chamou Abraão. E Abraão estava disposto a ouvir a voz de Deus. Deus se agrada não de um coração orgulhoso, mas de um coração disposto a verdadeiramente ouvir o que Ele quer mandar. E não fazer o que quer, mas fazer o que Ele quer. Não é alguém que coloca
o chamado de Deus. Nós aprendemos aqui a segunda coisa do capítulo 11 e 12. Nós aprendemos entre essa religião humana e essa realmente verdadeira crença em Deus. Aquilo que Deus rejeita e aquilo que Deus se agrada. Nós vemos que, como eu falei aqui, são grandes templos que tinham. Eles tinham essa necessidade de ter uma religiosidade de aparências. Isso era normal da época. Era quem era, como eu falei, o templo maior, o templo mais bonito, o templo mais largo, o templo mais alto, o templo que tinha os melhores sacerdotes, o templo que tinha as melhores festas. Era uma religião de aparências. Aquilo era aparência pura. Por quê? Porque mesmo que eles estivessem ali naquele momento os melhores templos daquela região, eles tivessem a melhor, porque essa região aqui que nós vemos Abraão saindo, tá? É uma região que é altamente religiosa. Tinha festas religiosas, é um lugar muito religioso. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Deus rejeita essa religião de aparências. Por quê? Porque Deus não se agrada. Por quê? Porque o texto vai dizer que Deus confunde as línguas. Então está dizendo que vocês têm um monte de templos aí, mas eu não estou dentro deles, está vazio, não tem nada aí dentro. Deus não estava nos templos que aqueles homens construíram, porque eles só tinham uma religião de aparência. Mas diferente do capítulo 11, que só tem uma religião de aparência, nós vemos no capítulo 12, ele tem uma religião, uma fé de evidências, não de aparências. Por quê? Porque no 12 eles constroem templos vazios, que Deus não está. Mas no 12 nós vemos que a Deus falou com Abraão. Não era uma crença vazia, não era uma crença de aparências, era uma crença, era uma fé de evidências. Deus falou com Abraão, Abraão viu Deus e escutou Deus. Isso é um diferencial de às vezes estarmos fazendo coisas por aparência e realmente não temos uma fé de evidências de ter conhecido a Deus, de ter escutado a Deus, de ter sido convertidos a Deus. Isso é muito comum, eu já falei aqui algumas vezes, em aula, seja o que for pregando. Nós precisamos aprender e entender que não é porque alguém se diz evangélico que significa que realmente alguém foi convertido. Uma vez eu estava vendo um filme, eu nunca me esqueci desse filme, falando sobre a cruz de Cristo. Um pastor está fazendo um evangelismo, eu achei muito interessante a cena. Ele está fazendo um evangelismo e ele fala assim, ele para um homem no sinal, eu nunca me esqueci disso há muitos anos, e ele pergunta assim: você conhece Cristo? Aí ele fala: você conhece Cristo? Você já nasceu de novo? Aí o rapaz fala, o homem fala, eu sou pastor. Gente, eu só estou dando direto para ninguém não, tá? Pelo amor de Deus, isso foi uma cena, tá? Eu sou pastor. Aí o homem responde: eu não te perguntei isso, eu perguntei se você conhece Cristo, você nasceu de novo. Aí ele ficou com uma cara, mas é exatamente isso. Aquilo ali é exatamente o que a gente está vendo aqui. Você tem uma religião aqui de aparência, só que Deus, Ele é um Deus que não chama para viver aparência, mas Ele chama para viver evidência. É alguém dizer: eu nasci de novo, eu conheço a Deus, eu escutei a Deus. É diferente de viver realmente uma fé que você conhece a Deus. E a terceira coisa que nós vemos aqui, muito importante, é que o 11 mostra esses templos. E a ideia desses templos aqui não era só aparecer, não era só mostrar que era maior, mas é porque eles entendiam na cabeça deles que quanto maior o templo, melhor seria a vinda dos deuses para falar com esse povo. Eles, na cabeça deles, eles sempre estavam tentando criar meios para conseguir se comunicar com Deus. Era muito comum, era um templo novo, era um sacrifício diferente, era uma festa diferente, era uma roupa diferente. Isso era normal. A fé desses homens ali em Ur dos Caldeus, na região da Babilônia, é uma fé muito insegura. O capítulo 11 mostra uma fé insegura, porque eles estão o tempo todo tentando criar coisas para conseguir se contactar com Deus, para falar com Deus. Isso é uma necessidade muito da antiguidade, fazer coisas para conseguir falar com Deus. Não é à toa que é muito comum nesses lugares a divinações, tudo que a gente vê hoje, horóscopo, esse tipo de coisa, isso existe desde que o homem anda para frente. O homem tem essa necessidade e essa fé insegura de adivinhar o futuro, porque ele é inseguro. Aí o cara faz tudo. É desde essa época
ver para onde vai cair. Era comum nessa época, porque a religiosidade humana, como ela é vazia, ela é uma religiosidade que é insegura, uma fé insegura. A pessoa não tem segurança, não é? Porque a pessoa sempre está atrás de alguma coisa. E a gente vê isso nos nossos dias. Pessoas que têm uma fé insegura. Não é porque são pessoas que correm o tempo todo de adivinhações. Só que você tem, vamos dizer assim, no meio não evangélico, as adivinhações do mundo. Fé, búzios, seja o que for. Mas nós temos também, infelizmente, pessoas do nosso meio que utilizam de forma errada, até Paulo fala sobre isso, a má utilização dos dons, que acham que os dons espirituais são formas de adivinhação. Aí a gente que liga para não sei aonde, faz uma campanha de não sei o quê. Aí pega um salmo não sei da onde, compra um objeto para poder tacar em alguém, jogar em cima de um carro, jogar em cima de uma casa, jogar água em cima de uma pessoa. As pessoas tentam o tempo todo. Você vê nos canais ali paralelos que nós temos na televisão, esses canais muito religiosos, que é toda hora uma forma nova de adivinhar alguma coisa. É toda hora alguma coisa nova. Ó, aqui Deus vai falar com você se você comprar o leite. Aí aqui Deus vai falar com você, é o teleprofecia. Tem hora que você fala que isso só pode ser pegadinha, não é possível, é verdade. Mas você encontra muito nesses canais não principais esse tipo de coisa durante o dia. Pessoas desesperadas tentando, porque tem uma fé insegura, porque é uma fé que não é solidificada, procurando atrás de adivinhações, atrás de profecias, né, de profecias de qualquer um, sem saber de onde vem, estão atrás. São fé, é uma fé, o capítulo 11 mostra o ser humano nessa sua fé insegura. Está toda hora procurando alguma coisa. O cúmulo do absurdo que eu fui ver é que você fala assim, já vi de tudo, você fala, não viu, você sempre tem uma coisa lá para ver. A gente nunca imaginou que no nosso meio a gente fosse ver manifestações de espiritismo. Mas obviamente eu não vou falar o nome aqui, mas se alguém quiser depois me questionar de onde foi depois, eu mostro com muito prazer. Um pastor, uma irmã perdeu um filho, e o pastor no momento do culto, daquele momento do negócio acontecendo, o pastor, eu não sei, que obviamente não é de Deus, ele supostamente incorpora o filho da mulher e começa a falar com a mulher. Aí você fala, gente, você achava que aquilo era uma fronteira, né, entre o espiritismo e o cristianismo? Mas não, já passaram. Agora você tem um pastor incorporado falando como se fosse morto com uma pessoa lutada. É o nível que a gente chegou das pessoas terem uma fé insegura. É esse nível. É o espiritismo. Antes o espiritismo no meio evangélico era disfarçado. Agora é gritante. Agora é gritante. Eu fiquei. Esse vídeo foi tão chocante para mim, até porque eu procuro saber o que está acontecendo, mas até eu não acreditei. Eu tive que procurar para ver se aquele vídeo era editado. Porque é um negócio chocante. E esse capítulo 11 mostra essa fé insegura de pessoas que estão atrás de adivinhações, estão atrás de falsas profecias, querendo saber alguma coisa de Deus. São pessoas com uma fé insegura. Mas o capítulo 12 mostra uma fé segura. É a fé que realmente Deus bota no homem, que realmente Deus espera e que Deus infunde isso dentro do homem. Porque a Bíblia diz que Deus mandou Abraão sair da sua terra. E o texto mostra que ele sai de uma terra que a gente não conhece por causa do nome, mas essa terra ali, Ur, que ele está, essa área da Babilônia ali, da grande, aquilo é uma área muito fértil, é uma área muito próspera, traduzindo, era uma ótima área para viver na época. Onde Abraão mora era um ótimo lugar para viver, era o centro do mundo da época. Mas a Bíblia diz que Deus manda Abraão sair da tua terra. E não diz para onde vai. Ele não diz. Ele só falou, sai da tua terra. E a Bíblia diz que prontamente Abraão foi. Abraão não questiona, Deus, para onde eu vou? Deus, eu estou aqui no centro do mundo. Para onde eu vou? Não. Ele sai. A verdadeira fé em Deus, a verdadeira fé que Deus espera, é uma fé que não fica atrás, essa fé insegura de adivinhações, de falsas profecias, tentando descobrir o futuro. Mas é uma fé que tem segurança, é uma fé que descansa em Deus. Está descansando, Abraão descansou em Deus, irmão. Abraão, você não vê ele questionando Deus em momento algum. Você não vê. Mas você vê ele pegando e saindo, sem saber para onde ir. Isso é a fé que Deus espera. É a fé do Deus verdadeiro. E irmãos, aqui nós continuamos mostrando
Nós vemos aqui, irmãos, uma coisa muito interessante. É que quando eles faziam esses templos ali na região, também era uma forma de domínio político sobre outra região. O meu zigurate, o meu templo é maior, então isso é um tipo de domínio sobre o outro. Esse é um tipo de disputa política da época também. Então nós vemos aqui que nós temos aqui uma intenção pecaminosa. Enquanto no capítulo 11 os homens estão com intenções pecaminosas, porque a intenção deles também é dominar sobre os outros, é também estender o seu poder político, é uma intenção pecaminosa, e Deus rejeita. Nós vemos no capítulo 12 que a intenção de Deus, a intenção que Deus espera, não é uma intenção pecaminosa de dominar. Porque, irmãos, infelizmente, a gente tende a julgar a fé, a religiosidade, no sentido aqui bom, não pelo produto e não pela intenção. E isso é um perigo. Porque a intenção do que como algo é feito também importa. As pessoas falam, de boas intenções, inferno está cheio. Não é assim não. Boas intenções são importantes sim. Porque algo de bom pode ser feito, mas a intenção não ser boa. Isso é muito comum. E a gente acha que esse tipo de coisa não acontece no ambiente religioso. A gente pensa que todo mundo que quer servir na igreja é porque ama Deus, e não é. Às vezes a intenção da pessoa é uma intenção pecaminosa, é uma intenção de domínio, é uma intenção de mostrar que é melhor, uma intenção de querer ser superior aos outros. Às vezes, irmão, um produto, vamos dizer, um bom feito da obra de Deus, algo bom, pode sair de alguém com uma má intenção, sim. Pode. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E às vezes a gente julga e olha só que coisa maravilhosa, mas às vezes não percebe que a intenção do coração é ruim. Porque a intenção não é agradar a Deus, mas é uma intenção de dominar, de mostrar que é superior ao outro. E às vezes a gente perca nisso, porque acha que não está fazendo a obra de Deus. Pessoas podem fazer a obra de Deus e a intenção não se agradar a Deus. Nós vemos isso nas denúncias dos profetas menores. Os profetas menores denunciam isso. Malaquias denuncia isso. Oséias denuncia isso. Eles denunciam o povo de Israel servindo no templo com tudo lindo, com tudo bonito, com tudo perfeito, o templo funcionando bem, o culto a Deus perfeito. Mas Deus chega e olha, o coração de vocês não está comigo. Vocês me honram com os lábios. Olha que versículo poderoso. Vocês me honram com os lábios. Deus está dizendo que aquele povo com os lábios honrava a Deus. A boca deles glorificava a Deus. Mas o coração me despreza. Olha que diferença. Pode sim, o que o texto está dizendo? Sim, uma boca pode, algo externo pode ser bom, mas o interior ser ruim. E isso Deus não aprova. Porque vai dizer o texto do capítulo 11 que Deus confunde a língua daqueles povos. Então eles passam a não se entender mais. E isso é uma das grandes, irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque nós vemos esse tipo de julgamento de Deus, de trazer confusão, se repetindo na Bíblia. Isso é uma das formas de você perceber quando algo está em juízo de Deus. Isso se repete em algumas vezes. Isso se repete com Acabe, com Deus colocando espíritos de confusão no meio dos profetas. Isso se repete em outros lugares ali na história de Israel. Você percebe esse tipo de repetição de juízo de Deus, Deus colocando confusão porque Ele está julgando aquilo como ruim. Isso às vezes a gente fica pensando, gente, está dando tanto problema, tanta confusão, tanta coisa se levantando, a gente às vezes é o inimigo se levantando. Às vezes pode ser que não seja o diabo, seja Deus trazendo confusão, porque Ele não está aprovando. E a gente diz, é o diabo está se levantando, está dando errado. Não, às vezes pode ser Deus. Quem confundiu aqui foi Deus. Quem colocou, uma irmã me perguntou no meu Instagram sobre esse texto de Acabe, que ela pergunta, mas como Deus colocou um espírito de confusão? Porque o texto diz exatamente, Deus colocou um espírito de confusão na boca dos profetas. Porque Acabe já estava sob juízo de Deus. Então Deus, como forma de juízo, fez com que aqueles profetas continuassem a falar mais e mais bobeira, para que Acabe isse de ladeira abaixo. Isso parece
irmãos, o capítulo 11 mostra essa intenção pecaminosa de dominar sobre os outros, Deus reprovando. Mas o capítulo 12 mostra uma coisa: enquanto aqueles homens estavam querendo dominar sobre outros, Deus está fazendo promessas a Abraão. Porque enquanto no capítulo 11 você tem uma intenção pecaminosa, no capítulo 12 você tem uma intenção amorosa no que está feito. O que está sendo feito é uma intenção amorosa. Por quê? Porque Deus vai dizer para Abraão: olha só, sai da tua terra, eu vou te dar uma terra. Primeira promessa que Deus faz a Abraão: eu vou te dar uma terra. Segunda promessa que Deus faz a Abraão: eu vou multiplicar a sua semente. Vai ser uma grande nação. É a segunda promessa que Deus faz a Abraão. Só que Deus faz uma terceira promessa a Abraão. Porque quando você fala, vou dar uma terra, quando você fala assim, eu vou multiplicar a sua semente, parece, aparentemente, que são promessas muito egoístas. Abraão vai ter uma terra, Abraão vai ter muitos filhos, mas não. Deus vai mostrar a intenção do que está acontecendo na terceira promessa, que é quando Deus fala para Abraão aqui no final, do verso 5, 6 e 7, ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele mostra que, enquanto o capítulo 11 a intenção é dominar sobre o outro, é dominar o outro, no capítulo 12, as promessas que Deus faz a Abraão não é de dominar sobre o outro, não são promessas egoístas, mas são promessas para atingir o mundo. Porque através da terra que Deus deu a Abraão, através da semente de Abraão, a terceira promessa poderia se cumprir, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que significa isso? Ser abençoado por Deus significa ser aceito por Deus. Quando ele diz da tua semente, e ele fala em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele vai mostrar o porquê, que ele vai dizer: da tua semente sairá aquele que abençoará todas as famílias da terra. E nós sabemos que desde Abraão, Deus já tem no coração a humanidade que ele queria alcançar por Cristo. Desde Abraão, a intenção que está aqui, Abraão entendeu isso. Abraão não tinha agora, ele percebe que não é uma intenção egoísta, mas é uma intenção amorosa. Abraão se torna o pai da fé, porque através de Abraão, o mundo veio a conhecer Jesus Cristo. E através de Cristo, as famílias da terra. O que significa isso? É que antes, irmãos, os deuses eram para cada família, cada país. Mas agora Deus está falando para Abraão: não, eu sou Deus verdadeiro. Eu não tenho intenções só com você. A minha intenção é alcançar todos. Deus já estava através de Abraão, lembrando, pensando em mim e você. Ele estava pensando lá naquele lugar, 4.000 provavelmente anos atrás. Deus já tinha uma intenção de nos salvar. Ele já tinha intenção, porque todas as famílias da terra não eram abençoadas, pelo contrário, eram amaldiçoadas, eram afastadas de Deus. O homem desde o Éden se afastou de Deus. Mas agora com Cristo, as famílias da terra, os povos podem ser aceitos por Deus. A intenção da verdadeira religiosidade não é ser maior do que o outro, mas a intenção da verdadeira fé é abençoar os outros. Esse é o diferencial de uma fé verdadeira. O fim dela é abençoar. O fim dela não é dominar, mas é abençoar. É aproximar pessoas de Deus. É fazer com que pessoas se acheguem e sejam aceitas por Deus. E irmãos, aqui, nós vemos esse paralelo, chegando aqui no final já. Nós vemos esse paralelo de uma fé que Deus reprova no capítulo 11. Porque ele confunde as línguas, como eu falei. Mas no 12 nós vemos uma fé que Deus aprova. E irmãos, eu não sei se você se enquadra hoje no 11 ou no 12. Mas o Deus que aparece para Abraão é o mesmo Deus que aparece para José lá no cárcere. A Bíblia vai dizer que Deus estava no cárcere com José. Eu não sei se você está no 11 ou no 12, mas o Deus do capítulo 12 é o Deus que estava com Davi no vale. É o Deus que estava com José no cárcere. É o Deus que apareceu para Paulo na estrada. É o Deus que, humanamente, os homens têm os seus grandes templos. Mas o Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, é o Deus que caminha no deserto.
É o Deus que está no improvável. Enquanto os homens constroem grandes templos, e não estou aqui, irmãos, fazendo crítica a você ter um templo bem estruturado, não é isso, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. É bom sim, todo mundo gosta de um conforto de ter um templo, não é, a questão aqui não é essa, mas é a intenção do coração. Pessoas no nosso tempo, pessoas constroem grandes templos, grandes mesquitas, grandes templos hindus, grandes templos budistas, grandes templos também cristãos, gigantescos e monumentais. E Deus não está em nenhum deles. O Deus, ele está no caminho com Abraão. O Deus, ele está no lugar improvável. É no cárcere com José, é no vale com Davi, é numa estrada desértica com Paulo. É o Deus que está com Abraão no deserto. Eu não sei onde você se encaixa essa noite, mas o capítulo 12 ele nos mostra a fé que Deus se agrada. E muitos de nós às vezes não percebemos que estamos atrás de um Deus que de um jeito errado. E Deus ele pode dar no improvável. Irmãos, é difícil às vezes a gente imaginar, mas às vezes Deus ele está nas coisas mais improváveis. Era impossível para a mentalidade da época Deus estar no deserto, impossível. O deserto é um lugar, na verdade, em muitas culturas como a egípcia, o deserto é um lugar de demônios. Mas Deus estava no deserto. Deus estava lá. É a mesma coisa no tempo de Jesus. O templo suntuoso de Herodes, que é o templo de Jerusalém, que Herodes construiu no alto, era magnífico. Mas a Bíblia diz que o Deus encarnado estava caminhando na beira do Rio Jordão. O Deus verdadeiro, ele não se encaixa na religiosidade humana criada pelo homem, mas é o Deus do improvável, que mostra que ele é o Deus que serve, que para lhe servir, é o Deus que para alguém servir a ele, deve servir do jeito que ele quer. Que Deus nos ajude, que a nossa fé amadureça ao ponto de larguemos essa fé muitas vezes humana, criadas pelo coração humano, e verdadeiramente venhamos a ter uma experiência com